Pessoal, estamos então aqui para a nossa reta final. Vamos lá, pessoal. Tudo certo para começar a nossa revisão? Vamos começar então, já que o nosso tempo é curtinho, vamos começar a nossa revisão pelo regime das incapacidades. Lembrem que a ideia é sempre a gente prever o que a gente vai encontrar no dia da prova. Tema importante, em voga, que a FGV tem também buscado apresentar questões, é no tema das incapacidades. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe o reconhecimento legislativo da dignidade das pessoas que têm deficiência. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência regulamenta todos os tipos de deficiência. Deficiência física, mental, sensorial, intelectual. E veio esse Estatuto a reconhecer, mais uma vez, repetindo, a dignidade dessas pessoas. Com isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez uma varredura no Código Civil e tirou qualquer referência às pessoas com deficiência, atrelando alguma posição que fosse denegrir essas pessoas. Logo, no regime das incapacidades, foi retirada qualquer referência a uma simples deficiência ser causa de incapacidade. Portanto, após o advento do Estatuto, não é causa de incapacidade a deficiência, não é? Nem mesmo a enfermidade. Logo, nós vamos cuidar com as pegadinhas da FGV. Se a OAB nos falar que fulano é incapaz em razão de deficiência ou enfermidade, essa assertiva estará errada. Incapacidades. Absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz está lá no artigo 3º. Absolutamente incapaz, no Código Civil, apenas uma categoria de pessoas. Apenas os menores de 16 anos. Então, absolutamente incapazes, apenas os menores de 16 anos. Negócios praticados por absolutamente incapazes vão ser nulos. Lembrem que no direito civil existe diferença entre o que é nulo e o que é anulável. Lembrem que a própria expressão da lei já mostra nulo, estragado, viciado, nulo. Anulável. É como se a lei falasse o quê? Anulável. Se reclamar dentro do prazo, anula. Nulo tem prazo? Não, ele é nulo. Como que o artigo 169 do Código Civil vai dizer que não tem prazo? Vai dizer que não convalesce pelo decurso do tempo. Então, para a gente enfrentar a prova, entendendo as expressões que a FGV vai utilizar, o artigo 69 diz não convalesce pelo decurso do tempo. Não fica bom porque passou muito tempo. Continua sendo nulo, ou seja, não tem prazo para ajuizar a ação. Negócios celebrados por absolutamente incapazes, portanto, serão nulos. Aí vem o artigo 4º do Código Civil e vai trazer o rol dos relativamente incapazes. Negócios praticados por relativamente incapazes são anuláveis. Anuláveis. E aí a OAB vai nos perguntar também qual é o prazo. E nos termos do artigo 178, inciso 3º do Código Civil, são anuláveis no prazo decadencial de 4 anos, a contar de quando cessar a incapacidade. Cuidado, não é a contar do negócio, é 4 anos a contar de quando cessar a incapacidade. O rol dos relativamente incapazes está previsto no artigo 4º. São 4 espécies de relativamente incapazes e estão sujeitos à ação anulatória no prazo decadencial de 4 anos, a contar de quando cessar a incapacidade. Quem são os relativamente incapazes? As pessoas entre 16 e 18 anos, os pródigos, pródigo que gasta demais comprometendo a sua sobrevivência. Lembrem que não basta gastar demais, tem que comprometer a sua própria sobrevivência. Ainda,
os ébrios habituais e viciados em tóxicos. Precisa, portanto, estar num estado de dependência para que seja relativamente incapaz. O OAB traz para nós que uma pessoa vai para uma festa e toma bebida alcoólica, usa entorpecente, e ela celebra logo depois negócios. São negócios celebrados por relativamente incapazes? Não. Precisa ter um estado de dependência para ser relativamente incapaz. E, por fim, os que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade. Exemplo corriqueiro é uma pessoa em coma, não consegue exprimir sua vontade. Li o artigo 3º, li o artigo 4º, realmente não há nenhuma referência à pessoa com enfermidade ou deficiência. Agora, é possível que uma pessoa em razão de uma enfermidade ou uma deficiência, ela não tenha o pleno discernimento, né? E aí a gente consegue encaixar essa pessoa em qual das hipóteses? Não consegue exprimir sua vontade. Uma pessoa em estado vegetativo, onde que ela vai se encaixar? Não consegue exprimir sua vontade. Logo, uma pessoa em estado vegetativo será absolutamente incapaz? Não. Relativamente incapaz. Soa estranho, né? Uma pessoa em estado vegetativo será considerada relativamente incapaz. Sim. É assim mesmo, é assim que hoje está, é assim que a FGV vai nos perguntar. Não consegue exprimir sua vontade, é relativamente incapaz e seu negócio será anulável. Para que eu possa decretar uma pessoa relativamente incapaz, fora do caráter de idade, fora o critério de idade, para que eu considere uma pessoa relativamente incapaz, precisa de ação judicial? Sim, é uma ação que tem hoje 2 nomes. A ação de interdição, também chamada de ação de curatela. A ação de interdição, a ação de curatela, que terá por objetivo a nomeação de um curador. Esta ação de interdição, também chamada de curatela, o juiz vai nomear um curador para cuidar dos negócios e do patrimônio do relativamente incapaz. As demais circunstâncias da vida dele, ou seja, os aspectos existenciais, continuarão sendo do relativamente incapaz? Sim. Por quê? Porque o regime das incapacidades só se justifica para proteger e nunca para prejudicar. STJ. Intervalos lúcidos. Olha a prova da OAB. Fulano tem um surto, tem um transtorno psiquiátrico grave que demanda o uso de medicamentos contínuos. Determinado dia, ao fazer uso de um lote de medicamentos que não se apresentou eficaz, tem surtos e faz compra de vários produtos que não precisava. Toma remédio, tem uma vida normal. Toma remédio que não produz efeito, tem surto. Intervalos lúcidos retiram a situação de relativamente incapaz? Não. Diz o STJ que intervalos lúcidos ainda vão manter aquela pessoa como relativamente incapaz, porque o sistema das incapacidades só se justifica para a proteção. E aí o STJ disse, isso é apenas um intervalo? Não está curado, é apenas um intervalo? Continua sendo relativamente incapaz. Esse é o nosso regime das incapacidades. Importante para nós. Pessoa com deficiência, ela é considerada no Brasil agora o quê? Vamos lá. Pessoa com deficiência, ela é considerada capaz. Agora, pode ser que em razão de uma deficiência física, por exemplo, é cego e não consegue ler em braille, ela tenha dificuldade, ela esteja vulnerável para praticar determinados negócios. Essa pessoa que tem deficiência é capaz, mas que está vulnerável para realizar determinados negócios, pode mover uma medida judicial? Sim, conhecida pela sigla TDA, tomada de decisão apoiada. É o deficiente que propõe, é o deficiente que indica os seus 2 apoiadores, é o deficiente que diz ao juiz para quais negócios precisará de apoio. E aí o juiz nomeará esses 2 apoiadores. TDA, tomada de decisão apoiada, é a ação cabível para o deficiente capaz, porém vulnerável, poder validar os negócios que deseja celebrar. TDA, tomada de decisão apoiada. Aí, com isso, nós vamos para o nosso segundo grande tema, inadimplemento.
O que significa inadimplemento? Significa a obrigação não foi cumprida na forma combinada. Inadimplemento. E segundo o nosso Código Civil, existem 2 tipos de inadimplemento. O primeiro tipo é o inadimplemento absoluto. O outro é chamado de inadimplemento relativo. A OAB gosta de nos perguntar, frente àquele caso prático, se houve inadimplemento absoluto ou inadimplemento relativo. Mas vamos por partes. Inadimplemento absoluto. Inadimplemento. A obrigação não foi cumprida na forma combinada. Absoluto. E nunca será cumprida. Total inadimplemento. O inadimplemento foi absoluto. A obrigação nunca será cumprida. Quando que pode ocorrer o inadimplemento absoluto? Primeira das possibilidades, primeira das hipóteses. A empresa de ambulância não chegou a tempo de salvar. Em razão de uma impossibilidade física, houve o inadimplemento absoluto. Então, a primeira das hipóteses é quando ocorrer uma impossibilidade física. Segunda possibilidade, segunda hipótese, melhor dizendo. Quando a obrigação não for mais útil ao credor da obrigação. Então, como assim? Lembrem que no direito das obrigações, credor da obrigação é aquele que recebe o cumprimento da obrigação. Devedor da obrigação é aquele que cumpre a obrigação. Então, a obrigação não é mais útil ao credor da obrigação. Vamos lá? Adianta entregar um vestido de noiva 1 semana após o casamento? Não. Porque a credora da obrigação de receber o vestido, que é a noiva, não quer mais. Porque a obrigação não é mais útil para ela. Prova da OAB de novo. Adianta encomendar docinhos e a empresa de docinhos entregar 2 dias depois da festa? Não. O inadimplemento foi absoluto, porque a obrigação não é mais útil ao credor da obrigação. Haverá inadimplemento absoluto ainda quando se faz uma obrigação de não fazer. A lei diz que pelo simples fato de que não se volta no tempo, quando alguém faz o que não poderia ter sido feito, houve inadimplemento absoluto. Então, quando a OAB me diz que um perfumista revela a fórmula do perfume para a concorrência, ele fez o que ele não poderia ter feito. Houve o inadimplemento absoluto. Então, a obrigação nunca mais será cumprida. Inadimplemento absoluto. Inadimplemento relativo. Inadimplemento. A obrigação não foi cumprida na forma combinada. Relativo. Mas ainda será cumprida. É o exemplo clássico do boleto que tem a nossa fatura do telefone celular para pagar. Não paguei a fatura do telefone celular no prazo. Descumpriu o que foi combinado? Sim. Pratiquei inadimplemento? Sim. Ah, mas eu ainda tenho que cumprir aquela obrigação? Sim. Mas lembrando do boleto, a gente lembra do nome técnico do inadimplemento relativo. Eu não cumpri a obrigação, mas eu ainda tenho que cumprir. Inadimplemento relativo é mais conhecido pelo nome de mora. A OAB vai usar a expressão inadimplemento relativo? Não. A OAB vai usar a expressão inadimplemento absoluto. Às vezes ela usa total inadimplemento. Agora, inadimplemento relativo, eu nunca vi ela falando. Ah, pode ser que ela fale agora no nosso próximo exame? Até pode, porque fica mais fácil. A palavra, a expressão inadimplemento relativo é mais fácil de entender. Mas a possibilidade tendência é que a OAB use a palavra mora. Então, toda vez que a gente ler na prova a palavra mora, nós vamos lembrar que significa inadimplemento relativo. A obrigação não foi cumprida, mas ainda será cumprida. Mora, demora. Há uma demora no cumprimento, mas a obrigação ainda será cumprida. Essa é a hipótese de mora. E aí, a OAB gosta de perguntar bastante a mora do devedor. Mora do devedor. Que vai significar o quê? Vai significar que a obrigação não foi cumprida na forma combinada, mas ainda será cumprida. Isso tudo que significa a palavra mora. E quem não cumpriu foi o devedor. Então, olha só. Em regra, incide o artigo 393 do Código Civil, que diz o quê?
Em regra, as pessoas não se responsabilizam por caso fortuito e força maior. Vamos lembrar o exemplo do contrato de comodato. Aí aqui, revisando a matéria, usando as expressões técnicas. O que é um contrato de comodato? Comodato é um empréstimo gratuito de um bem infungível, de um bem insubstituível. Empresto meu carro para minha irmã. Não vou cobrar nada dela. E quando ela me devolver, ela vai ter que devolver o mesmo carro? Sim, logo eu estou celebrando um contrato de comodato, um empréstimo gratuito de um bem infungível, insubstituível. Eu empresto o carro para minha irmã. Ela guarda o carro na garagem, na madrugada dá uma enchente, uma chuva torrencial, a água invade a garagem e dá PT no meu carro, perda total no meu carro. O dano decorreu do quê? Caso fortuito, força maior. E existe ainda um outro ditado de que a coisa perece para o dono. Res perit domino. Logo, ela vai chegar para mim com a chave do carro e vai dizer o quê? Puxa vida, foi mal, deu PT, beijo, tchau. É assim? Sim. Porque as pessoas não se responsabilizam por caso fortuito e força maior. E a coisa perece para o dono. Diferente, pessoal, se ela tivesse agido com culpa, não é isso? Ela foi para a balada com o meu carro, bebeu, saiu dirigindo e bateu o carro. Aí ela responde porque ela agiu com culpa. Agora, se não aconteceu por culpa dela, ela guardou o carro na garagem. Lembram que isso é uma prova da OAB? O Getúlio que pega o carro emprestado do Juscelino, guarda na garagem e uma chuva torrencial provoca uma enchente e dá perda total no carro. O Getúlio que pegou o carro emprestado não terá que indenizar. Por quê? Porque as pessoas não se responsabilizam por caso fortuito e força maior. Agora, a lei vem e penaliza se o devedor estiver em mora. Se a minha irmã eu combinei com ela que ela deveria ter devolvido o carro no domingo. E a enchente ocorre na terça-feira, depois. Ela já devia ter me efetuado a entrega no domingo. Na terça-feira é que ocorre a enchente. Ela está em mora? Sim. E ela é devedora da obrigação de devolver o carro? Sim. É mora do devedor? Sim. Aí ela passa a responder? Sim. Aí diz o artigo 399 que devedor em mora responde por caso fortuito e força maior. Só não responde se provar que o dano teria ocorrido de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, nós estudamos na aula e hoje nós estamos revisando. Nós temos que guardar 3 informações. A primeira, em regra, as pessoas não se responsabilizam por caso fortuito e força maior. Devedor em mora responde por caso fortuito e força maior, salvo se provar que o dano teria ocorrido de qualquer forma. Mora do devedor. Ainda, importante para nós, cláusula penal. Cláusula penal. Esse é o nome do instituto que está previsto no Código Civil a partir do artigo 408. Primeira possibilidade desse instituto aparecer na minha prova. O enunciado escreve literalmente cláusula penal. Tudo bem? Segunda possibilidade, o enunciado prático me diz que as partes convencionaram uma multa contratual. Terceira possibilidade, a OAB me diz que as partes, num contrato, estipularam uma pena convencional. Quarta hipótese, as partes num contrato fixaram valor ou percentual para a hipótese de inadimplemento. Cláusula penal, multa contratual, pena convencional, valor ou percentual na hipótese de inadimplemento. É tudo a mesma coisa? Sim. São todas expressões sinônimas? Sim. Então vamos lá, estudando o direito civil pelo nome. Cláusula que impõe uma penalidade. Multa estipulada no contrato. Multa contratual. Pena convencional. Valor ou percentual estipulado para a hipótese de
inadimplemento. São todas expressões sinônimas. Quantos tipos de inadimplemento o Código Civil fez previsão? Duas formas, né, de inadimplemento, 2 espécies. Quantas espécies de cláusula penal existem? 2. Uma para cada tipo de inadimplemento. Existe a cláusula penal moratória. Cláusula penal moratória caiu na nossa prova de primeira fase no 25º exame de ordem. Ou seja, acabou de cair. Ah, isso significa que não vai cair no 26º? Pelo contrário. Quanto mais um tema cai, mais ele continua caindo na prova. Cláusula penal moratória. Ela incide quando houver mora. A gente conhece a cláusula penal moratória. É aquela do boleto. Eu não paguei o boleto no prazo, está escrito lá, multa. Multa de 2%. É a cláusula penal moratória. É a multa que incide quando houver mora. Quando houver, portanto, demora. Estou demorando para cumprir a obrigação, mas eu ainda terei que cumprir a obrigação. E ainda vou ter que pagar esta cláusula penal moratória. Nas relações de consumo, qual é o limite? 2%. Para a cobrança do condomínio, o artigo 1336 diz que o limite para as contribuições de condomínio vai ser de 2%. Para as demais relações cíveis, o código traz percentual? Não. Diz apenas que não pode ser excessiva. Então, eu não vou estranhar lá na prova da OAB outros percentuais. Ela só não pode ser excessiva, como diz o artigo 413 do Código Civil. Para que o credor cobre a multa, precisa provar o prejuízo? Não. É a grande vantagem da cláusula penal. Não precisa provar o prejuízo. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou ter que pagar o boleto mais a cláusula penal, não é isso? Logo, na cláusula penal moratória, o devedor deve cumprir a obrigação principal e ainda pagar mais a cláusula penal moratória, porque ela incide quando a obrigação ainda vai ser cumprida. Houve apenas mora. A outra cláusula penal é cláusula penal compensatória. Ela tem esse nome, cláusula penal compensatória, porque ela é uma compensação, já que ocorreu o total, o inadimplemento absoluto. Total inadimplemento, inadimplemento absoluto. Cláusula penal compensatória. Ela é uma compensação, já que ocorreu o total inadimplemento. O valor da cláusula penal compensatória, esse valor, é fixado pelas partes no contrato. Tem limite? Tem. E o limite está no artigo 412. O limite é o valor da obrigação principal. Então, para a gente entender bem, o valor é fixado pelas partes. Prova da OAB. Lembra do Marlon, jogador de futebol, garoto propaganda da empresa de Guaraná, Guaratudo? Ele é aliciado pela empresa de Guaraná, Guaraluz. Nesse contrato, o Marlon, jogador de futebol, ganharia 50 mil por ano. Neste contrato, ficou estipulado que, na hipótese de total inadimplemento, incidiria uma multa de 10 mil reais. Cá para nós, os advogados comeram bola. 10 mil reais, muito pouquinho. Desse contrato, muito pouquinho. O contrato era por 2 anos, 50 mil por ano. Qual poderia ser o valor dessa cláusula penal na hipótese de total inadimplemento? 100 mil reais. O limite poderia ser o valor da obrigação principal. Ah, os advogados colocaram 10 mil reais, comeram bola, não deviam ter feito isso. Mas é uma cláusula penal compensatória. O valor é fixado pelas partes. Beleza. Para que um credor
Cobre a cláusula penal compensatória. Precisa aprovar o prejuízo? Não. É a grande vantagem da cláusula penal. Artigo 416, não precisa aprovar o prejuízo. Mas se o prejuízo do credor for maior que o valor da cláusula penal compensatória, que era exatamente a questão do Marlon. O prejuízo era maior do que o valor da cláusula penal compensatória. Os advogados realmente fizeram errado, fixaram um valor muito baixinho. Aí, quer cobrar um valor mais alto, porque a indenização dos prejuízos, os prejuízos experimentados foram maior, o prejuízo foi maior. O que pode se fazer? Larga a mão da cláusula penal e ajuiza uma ação onde vai se provar os danos. Aí terá direito a todos os danos experimentados, beleza? Agora, o que não pode fazer? Cobrar a multa e mais ajuizar a ação de indenização. Porque para fazer isso, teria que ter uma expressa previsão no contrato. Tudo isso está escrito no artigo 416? Sim. Então, vamos lá. Ou cobra a cláusula penal e não reclama mais nada. Cláusula penal compensatória. Ou abre mão de cobrar a cláusula penal compensatória e ajuiza uma ação provando todos os danos. Cláusula penal compensatória. Tendência da FGV. A FGV tem colocado cláusula penal no valor da obrigação principal. Cláusula penal compensatória no valor da obrigação principal. Por quê? Porque soa esquisito. Porque soa estranho. Mas ela é válida? Sim. E nós já estamos, então, já habituados com esse perfil da FGV e não iremos estranhar lá na nossa prova. O valor da cláusula penal compensatória é de propósito mais alto e pode ter um limite, o valor da obrigação principal. Cláusula penal compensatória. Já que incide na hipótese de total inadimplemento, OAB me pergunta: posso exigir em juízo o cumprimento da obrigação e mais a cláusula penal compensatória? Não, porque ela só incide quando a obrigação não vai ser cumprida. Então, fazendo um esqueminha para fazer paralelo, posso cobrar a obrigação principal? Não. Não cobro a obrigação principal. Eu cobro apenas a cláusula penal compensatória. Justamente porque ela incide quando a obrigação não irá ser cumprida. Cláusula penal compensatória. Próximo tema para nossa revisão: vícios redibitórios. Vícios redibitórios previstos lá a partir do artigo 441. Vícios redibitórios artigo 441 e seguintes do Código Civil. Os vícios redibitórios vão se referir a defeitos físicos ocultos existentes em um bem que foi adquirido por meio de um contrato comutativo. É o que está escrito no artigo 441. E numa linguagem ainda mais técnica do que eu estou falando aqui para vocês. Mas vamos lá. Vícios redibitórios se referem a defeitos, vícios físicos ocultos, existentes em um bem objeto de um contrato comutativo. Por que eu estou trazendo a expressão contrato comutativo? Para que a gente possa se familiarizar com a expressão técnica que pode aparecer na prova. Contrato comutativo, tentando fazer, de uma forma forçada mesmo, mas tentando compreender o conceito de contrato comutativo, emprestando a expressão, tentando tirar da expressão o significado. Contrato comutativo, um contrato com obrigações comuns a ambas as partes. Traduzindo, é um contrato em que existem obrigações para ambas as partes. Exemplo que a OAB sempre traz:
contrato de compra e venda. Num contrato de compra e venda, existem obrigações para ambas as partes. Os vícios redibitórios, portanto, impõem um dever de garantia. Vendedor, você tem que garantir de que o bem que você vendeu não tem um defeito, vício físico oculto. Nas relações cíveis, existe diferença entre vício e defeito? Nas relações cíveis, existe diferença entre defeito e vício? Não. Nas relações de consumo, existe? Sim. Tem prazos e tem situações diferentes nas relações de consumo? Sim. Então, vamos lá. Primeiro passo. A prova da OAB é uma prova prática. Como que eu vou saber se é Código Civil ou Código do Consumidor? Eu tenho que verificar as pessoas envolvidas. Se um particular vende para outro particular, a OAB sempre põe: Silvia vendeu para Marcelo, Augusto vendeu para Ricardo. Se é uma pessoa física vendendo para outra pessoa física, vai ser Código do Consumidor? Não, vai ser Código Civil. Logo, vai estar aqui, ó, em vícios redibitórios, a resposta da nossa questão. Então, lembrando que direito civil é vida, sente na pele, você lembra? Se nós formos praticar o desapego, nós particulares, a gente que não tem loja, a gente vai ter que dar garantia? Sim. Mas nós particulares só damos garantia de defeito físico oculto. Vendeu o seu celular com a tela quebrada, tem que dar garantia da tela quebrada? Não. Vendeu o seu carro com amassado no paralama, tem que dar garantia? Não. Agora, tem um defeito físico oculto no celular, tem um defeito físico oculto no carro, nós teremos que dar garantia? Sim. Vícios redibitórios. Precisa o vendedor saber do defeito físico oculto para responder? Não. Porque é um dever imposto pela lei. Se a gente vender alguma coisa, mesmo que a gente não saiba do defeito físico oculto, nós temos que dar garantia. E no que consiste a garantia dos vícios redibitórios? O que o comprador pode reclamar havendo um defeito físico oculto? O comprador pode dizer para o vendedor: não quero mais. Você me vendeu um carro, um micro-ondas, um celular com defeito físico oculto. Não quero mais. Desfazer o negócio é, na letra da lei, redimir o contrato. Ação redibitória, que vem de vícios redibitórios, que vem de redimir o contrato, desfazer o contrato em razão de um vício redibitório. O comprador fará jus não só à devolução do preço, mas o ressarcimento das despesas do contrato. A exemplo do carro, nós temos despesas de transferência no Detran. O comprador terá direito de volta o valor que ele pagou e o ressarcimento das despesas do Detran, as despesas do contrato. Redimir o contrato. Lembrando que a OAB usa as expressões técnicas nas assertivas. Redimir o contrato é desfazer o contrato em razão de um vício redibitório. Agora, poderá o comprador querer ficar com o bem. Só não é justo pagar o preço que pagou, já que o bem tem um defeito físico oculto. Ao invés de redimir o contrato, poderá o comprador pedir o abatimento proporcional do preço. Numa ação conhecida por sua expressão em latim, ação quanti minoris. Vamos quantificar minorando o preço. Ação quanti minoris, também chamada de ação estimatória. Vamos estimar quanto vale o bem, já que tem um defeito físico oculto. Ação redibitória ou ação para abatimento proporcional do preço. O comprador escolhe. Lembrem, portanto, que mesmo que o vendedor não saiba, ele deve dar esta garantia contra defeito físico oculto. Lembram de uma questão recente da primeira fase? Fulano vende seu carro para Beltrana e combinam que ele vai fazer a revisão dos 30 mil quilômetros e depois faz a entrega do carro. Ele, achando que não ia dar problema nenhum, não faz a revisão nos 30 mil, entrega o carro. Dias depois, a moça que comprou o carro sofre acidente. A perícia percebe que foi falha na pastilha de freio, que não foi trocada porque não houve a revisão dos 30 mil quilômetros.
O vendedor sabia que estava com problema na pastilha de freio? Não. Mas ele vai ter que responder? Sim. Ele não fez por mal. Ele achou que não ia dar nada. Não ter feito a revisão dos 30 mil, ele falou, não vai dar nada. Mesmo assim, ele responde? Sim, porque é um dever imposto pela lei. E como tinha dado perda total no carro, o que a compradora vai querer? Desfazimento do negócio, né? O valor do carro, porque deu uma perda total em razão de um vício redibitório. Então, o vendedor, ele responde quando o bem que ele entrega tem um defeito físico oculto, ele responde, é um dever de Agora, essa garantia vigora nas relações cíveis, essa garantia é imposta mesmo que o vendedor não saiba, mas essa garantia não é eterna. Começando pelo prazo mais fácil. Qual é o prazo para reclamar vícios redibitórios de imóveis? O prazo vai ser de 1 ano. E o I, a gente fez aquele recurso mnemônico visual. Imóveis, o I vai de 1. Para imóveis, o prazo vai ser de 1 ano a partir da entrega. Se já estava na posse, o prazo é reduzido a metade. E de difícil constatação, a lei continua dizendo 1 ano. E o recurso é visual de memorização, né? Para bens móveis, vai ser quanto? 30 dias. Lembra que o MO é um 30 deitado? Lembra? Vamos lá. Forçando na amizade. Para bens móveis, 30 dias da entrega. Se já estava na posse, o prazo é reduzido a metade. E de difícil constatação, 180 dias. Para bens móveis, 30 dias da entrega. Se já estava na posse, o prazo é reduzido a metade. E de difícil constatação, 180 dias. Imóveis, 1 ano. Se já estava na posse, o prazo é reduzido a metade. E de difícil constatação, continua sendo 1 ano. Garantia contratual. O vendedor dá garantia. Não precisava. É uma garantia imposta pela lei. Aí se a lei diz o quê? Aí a lei entende de que forma? Já tem o prazo da lei de garantia, vendedor. Aí você vai dar garantia? Tá bom. Somam-se as garantias. Então, como é que faz? Conta primeiro o prazo da garantia contratual, aquela garantia que o vendedor deu. E quando terminar, começará a garantia legal. Como que o código explica dessa forma? Como que a gente entende? Diz o código que não corre os prazos da lei na vigência de cláusula de garantia. Então, corre o prazo da garantia contratual e depois da garantia legal. Somam-se as garantias. Evicção. Evicção. A palavra evicção vai significar perda. Vem prevista do artigo 447 seguintes do Código Civil. Eu preciso me lembrar que a palavra evicção significa perda. Aí ajuda a gente a entender. Evicção também impõe uma garantia? Sim. Nas relações cíveis existe uma moeda chamada garantia. E esta moeda garantia tem 2 lados. De um lado, vícios redibitórios. Vendedor, você não pode vender um produto com defeito físico oculto. Do outro lado, evicção. Para esse mesmo vendedor, você não pode vender um produto com vício, defeito jurídico. A evicção se refere a defeito jurídico. Então, olha só. Vícios redibitórios e evicção, os 2 lados da moeda chamada garantia. Como que eu sei? Dado o perfil prático da FGV na primeira fase. Aquele enunciado prático, como que eu sei que é evicção? Sem alguém me falar no enunciado que é evicção, como que eu vou saber? Quais são os cliques? Alguém vai me dizer que alguém comprou um produto e perdeu esse produto em razão de um problema jurídico. É comum de acontecer na vida real. É comum. Alguém compra um bem e perde esse bem em razão de um problema jurídico. Se a pessoa perde o bem que comprou em razão de um problema jurídico, surgiu evicção. Quais são os casos comuns? Primeiro, fraude no registro de imóveis. Eles fraudam o registro de imóveis, principalmente para imóvel rural.
Fraudam, colocam lá que supostamente seria João da Silva, o dono da chácara. João da Silva vende. Comprador comprou a chácara. Ele recebe uma citação de um tal de Ricardo, dizendo que é o real dono da chácara, pedindo ao juiz que reconheça esse vício jurídico, fraude no registro de imóveis. E uma vez reconhecendo, juiz devolva a chácara para o real dono, o autor da ação. Então, olha só, ele comprou a chácara e está em vias de perder a chácara em razão de um problema jurídico, fraude no registro do imóvel. O que a OAB sempre traz? Fraude no registro do veículo. Uma pessoa compra um carro, de repente vem a polícia e leva embora, porque ele foi objeto de furto na cidade de São Paulo. Outra prova da OAB. Perdeu o bem em razão de um problema jurídico, surgiu evicção. Outro exemplo trabalhado em sala. Uma pessoa compra um produto importado, vem a Receita Federal e faz o confisco, porque a mercadoria não pode circular no Brasil. Perdeu o bem que comprou em razão de um problema jurídico? Sim, surgiu evicção. E já que o comprador vai perder o bem, não tem jeito, existe um problema jurídico, o que resta ao comprador reclamar? Indenização. E aí o artigo 450 diz para nós que é uma ampla indenização. Vai ter de volta o preço que pagou, as despesas do contrato, ressarcimento dos frutos que deixou de colher e até despesas com advogado e custas do processo. Se ele lutou para que não perdesse o bem, ele será ressarcido das custas processuais e dos honorários advocatícios. Ou seja, é uma ampla indenização. É possível cláusula contratual que aumente a responsabilidade pela evicção? Sim. É possível cláusula contratual que diminua a responsabilidade pela evicção? Sim. É possível cláusula contratual que exclua a responsabilidade pela evicção? Sim. Mas mesmo na hipótese de exclusão, o que diz a lei? Ocorrendo a evicção, o vendedor deverá devolver o preço pago, o preço que o comprador pagou. É uma tentativa da lei regulamentar a situação de alguém não querer se responsabilizar pela evicção. Então, na verdade, o que a lei está dizendo em outras palavras? Mesmo com cláusula de exclusão, eu, lei, exijo do vendedor essa garantia. Logo, vendedor, mesmo que você ponha expressamente que você não se responsabiliza, você deverá, no mínimo, devolver o preço pago, o preço recebido. Processualmente falando agora. Agora, pensando em questões que podem estar lá no caderno de direito processual. Meu cliente foi citado no processo que visa a decretação daquele vício jurídico. O suposto dono da chácara que move ação contra o comprador da chácara. E cadê o vendedor? Não está aqui nesse processo, né? Como é que eu trago o vendedor para esse processo? Qual é o instituto que o direito processual me diz? Denunciação à lide. Denunciação à lide é o instrumento processual para eu trazer para esse processo o vendedor. É a lei processual tentando ajudar esse comprador. Porque se nesse processo realmente for reconhecido o vício jurídico e for decretada a perda do bem, a mesma sentença condena o vendedor a indenizar os prejuízos suportados. Mas eu não me utilizei da denunciação à lide. O que eu vou fazer? Ajuizar uma ação de indenização. Então eu tenho dois mecanismos processuais: denunciação à lide ou ação de indenização, para reclamar a garantia contra evicção. E esses são os institutos da garantia dentro do Código Civil. Próximo ponto, responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Quais são os danos objeto de indenização? Dano material, moral e estético. Dano estético e dano moral se confundem? Não. Dano moral é uma coisa, dano estético é outra. Então, olha só. O que é um dano estético? Dano estético ocorrerá toda vez que houver ofensa à integridade física de alguém. Tenha sequelas ou não.
Houve ofensa à integridade física, houve dano estético. Repito, com sequelas ou não. O que é um dano estético? Perda de membros, perda de órgãos, cicatrizes no corpo. A OAB usa várias vezes exemplos de dano estético, cicatrizes no corpo, perda de algum dos sentidos, alguma transformação, alguma ofensa à integridade física. Agora, haverá também quando uma pessoa quebrou o dedinho, pôs gesso, se recuperou plenamente. Haverá dano estético também? Sim, porque não precisa ter caráter permanente, não precisa ter sequelas para que ocorra dano estético. Ocorreu, evidenciou uma ofensa à integridade física, haverá dano estético. Dano moral é a dor, é o sofrimento experimentado. STJ. Existem determinadas situações em que será necessário provar o dano moral, traduzindo, será necessário chegar lá na frente do juiz e ficar chorando? Não. Dano moral presumido. Dano moral in re ipsa. Dano moral presumido. Dano moral in re ipsa. Lembrem que a gente só estuda expressões em latim quando efetivamente necessárias. Dano moral presumido, dano moral in re ipsa. Significa o quê? Que não precisa ficar chorando na frente do juiz para ter direito a ser indenizado por dano moral. Por quê? Porque o STJ diz que se presume o dano moral. Quando houver ofensa a direitos da personalidade, o STJ diz que é dano moral presumido. Logo, ofensa à honra. Seu nome ficou indevidamente no cadastro de inadimplentes. Pode pedir indenização por dano moral? Sim. Precisa ficar chorando na frente do juiz? Não. Porque ofensa à honra, honra é direito da personalidade. Ofensa a qualquer direito da personalidade gera dano moral presumido. Então, a vida, saúde, intimidade, honra, todos os direitos da personalidade são protegidos. E qualquer ofensa a eles gerará dano moral presumido. Dano material. O dano material está lá no artigo 402 do Código Civil. São os danos emergentes e lucros cessantes. A OAB me pergunta se eu sei que dano material tem as espécies danos emergentes e lucros cessantes. Lembram da prova da OAB? A OAB dizia que um trabalhador autônomo estava andando na calçada e foi atropelado. Ficou 10 dias se recuperando das lesões, teve cicatrizes pelo corpo. Recuperado, promove uma ação de indenização pedindo dano material, moral e estético. Diante do caso, assinale a alternativa correta. O juiz não pode condenar em dano moral e dano estético porque eles não são cumuláveis. São cumuláveis? Sim. O juiz não pode condenar em lucros cessantes porque eles não foram pedidos pelo autor. Verdadeiro ou falso? Falso. O que o enunciado me diz? Que foi pedido dano material. Logo, a OAB estava nos perguntando se a gente sabe que lucros cessantes é espécie de dano material. A assertiva correta era que dizia o quê? O juiz pode condenar em lucros cessantes, dano moral e dano estético. Todos esses danos foram evidenciados na proposta da OAB. Trabalhador autônomo, quando deixa de trabalhar, deixa de ganhar? Sim. Trabalhador autônomo, sim. Deixa de trabalhar, deixa de ganhar? Sim. Lucros cessantes. Ele faz jus, então, a todos esses tipos de danos. Agora, existe outro dano, já consagrado no STJ e que a OAB gosta de perguntar. Danos decorrentes da perda de uma chance. Quando uma vítima perde uma chance, é possível que ela seja indenizada? Sim. Mas o STJ diz que tem que provar que era uma chance. Não era um sonho, uma expectativa, era uma chance efetiva, real, concreta. Lembrem do caso mais famoso de perda de uma chance.
A moça estava no programa do Show do Milhão, na última pergunta do programa. E ela descobriu que o programa elaborou mal a questão, não tinha resposta certa, e por causa disso ela perdeu a chance de ganhar o prêmio. Ela estava na última questão do programa. Ela tinha uma chance efetiva, real e concreta? Sim. Logo, tem direito a ser indenizada? Sim. Ah, mas se ela estivesse na primeira questão do programa, ela tinha uma chance efetiva, real e concreta de ganhar o prêmio? Não. Lembrem que a OAB vai nos perguntar isso. A OAB trouxe numa prova um atleta que chega no Rio de Janeiro para uma prova e o enunciado dizia que ele tinha 80% de chance de ganhar. Ele é atropelado. Ele pode pedir indenização pela perda de uma chance? Sim. O enunciado já me deixou isso mastigado, dizendo que ele tinha 80% de chance. Logo, era uma chance efetiva, real e concreta. Outra prova da OAB. Fulano contrata um vizinho para levar ele no dia X até a capital para ele participar da primeira seletiva de um programa de televisão. A primeira seletiva teria 20 mil pessoas. Depois teria a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. No dia, o vizinho diz que não pode levar porque não conseguiu fazer a revisão no carro. Devolve dinheiro para ele e diz, não consigo te levar. Ele ajuiza uma ação de indenização pela perda de uma chance. Ele tinha uma chance efetiva, real e concreta de entrar no programa? Participar do programa? Não. A OAB fez questão de dizer quantas fases tinha, para mostrar que era a primeira fase, com 20 mil pessoas na primeira fase. Ele não tinha uma chance efetiva, real e concreta, logo poderá ser indenizado pela perda de uma chance? Não. Ah, a vítima demonstrou que tinha uma chance efetiva, real e concreta. Qual vai ser o critério para a indenização? Era uma chance, né? Não era uma certeza. Logo, o valor da indenização seguirá o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, pela perda de uma chance. A OAB gosta de nos perguntar sobre a responsabilidade civil objetiva. O que significa responsabilidade civil objetiva? Significa que, se ocorrer a hipótese prevista em lei, o responsável terá que indenizar, independente de culpa ou dolo. Quando a gente fala independente de culpa ou dolo, significa o quê? Não interessa. Não interessa. Se foi cuidadoso, se foi descuidado, se houve culpa em vigilando, culpa em eligendo. Essas expressões não cabem mais pelo Código atual. Não vai se questionar culpa em vigilando, culpa em eligendo. Interessa. É isso que significa responsabilidade objetiva. Tenha sido cuidadoso ou não, você indeniza. Responsabilidade objetiva. Para nossa revisão aqui, quais são os grandes casos de responsabilidade objetiva? Artigo 187, que vai falar do abuso de direito. Quem pratica abuso de direito responde de forma objetiva. Significa, na tradução prática, quem pratica abuso de direito, mesmo que não saiba que está praticando abuso de direito, vai ter que indenizar? Sim. Diretora da escolinha que não recebeu a mensalidade escolar impede o fornecimento do histórico escolar quando o pai pede. Impede a criança de participar das atividades recreativas. Ela é detentora de um direito de crédito e ela acredita que ela pode impedir o fornecimento do histórico escolar e impedir a criança de participar das atividades recreativas. Ela acredita. Ela não sabe que está praticando abuso de direito. Ela vai ter que indenizar? Sim. Responsabilidade objetiva. Responde independente de culpa ou dolo. Outro grande exemplo, artigo 936, que vai falar do animal. Nós, donos de animal, respondemos pelos danos causados pelos nossos animais? Sim. Lembrem da prova da OAB? Fulano tinha o sonho de ter um cachorro da raça Beagle. Compra o cachorrinho, leva para um adestrador. Depois de muitos dias no adestrador, ele libera para que ele leve para casa. Determinado dia ele desce com a corrente, com a focinheira, no condomínio do seu prédio.
O cachorrinho nota a presença de uma senhora de 80 anos. Empolgado com a octogenária? Lembra que a prova falava assim? O cachorrinho pula na perna dela para brincar. Ela se desequilibra, cai e quebra o fêmur. Cachorro estava atacando? Não. Cachorro estava com coleira, focinheira, tinha ido para um adestrador. O dono foi cuidadoso pra caramba, não foi? Mas ele vai ter que indenizar? Sim. É a OAB até nos provocando. Se o dano decorreu de atos praticados pelo nosso animal, se ocorreu a hipótese prevista em lei, nós teremos que indenizar, independente de culpa ou dolo. Só não precisaremos indenizar, conforme diz o próprio artigo 936, quando houver culpa exclusiva da vítima. Lembra, a gente vai final de semana para Matinhos? Lembra? E deixa o nosso cachorro bravo dentro de casa. Vem o assaltante, invade a casa e o nosso cachorro ataca. Culpa exclusiva da vítima. A gente não vai ter que indenizar o bandido. Outro, força maior. Eu tenho um cachorro dentro de um canil, mas ocorre uma enchente na cidade. Quebra o muro, quebra o canil, o cachorro sai no meio das águas e ataca alguém. Força maior. Nós respondemos pelos danos praticados pelo nosso animal, salvo culpa exclusiva da vítima e força maior. Ainda, artigo 937. Nós respondemos pelas coisas que são lançadas do prédio. Acho que é artigo 938, corrigi aqui. Artigo 938. Nós respondemos pelas coisas que são lançadas do prédio e também pelas coisas que caem. Prova da OAB. Mirtes tem vasos de flor na janela. Um dia ela sai para trabalhar, os vasos caem em cima de um carro. Mirtes deve indenizar? Sim. E esta responsabilidade é objetiva. Significa o quê? Que independe de culpa ou dolo. Mirtes não tinha intenção de gerar danos para ninguém. Mas o vaso caiu da janela dela. Ela vai ter que indenizar? Sim. Ocorreu a hipótese prevista na lei, ela vai ter que indenizar. Agora, o código diz coisas que são lançadas e coisas que caem. Logo, a prova da OAB provocava. Mirtes não precisa indenizar porque ela alega que o dano decorreu de força maior. O vento. Cola esse argumento para essa hipótese específica de coisas que caem? Não. Porque o legislador expressamente já disse que nós respondemos pelas coisas que são lançadas e também respondemos pelas coisas que caem. Logo, vai cair por causa da chuva, vai cair por causa do vento, vai cair por algum motivo, não interessa. Nós respondemos porque ocorreu a hipótese prevista em lei. Aí vem ainda o artigo 932 do Código Civil, que vai falar da responsabilidade por fato de terceiro. Preciso entender esta expressão. Responsabilidade por fato de terceiro. Gente, vamos lá. Em regra, nós vamos indenizar, conduta que uma outra pessoa praticou? Não. Não é verdade? Quem praticou a conduta, indeniza. Mas, excepcionalmente, a lei permite que a gente tenha que pagar por uma conduta praticada por outra pessoa? Sim. Essa exceção de quando eu indenizo atos praticados por outra pessoa está no artigo 932. Por isso que o artigo 932 é chamado de responsabilidade por fato de terceiro, que é exceção à regra. Em regra, nós não respondemos por atos praticados por terceiro. Mas, nas hipóteses do 932, eu respondo por atos praticados por terceiros. As principais hipóteses. Pais respondem pelos atos praticados pelos seus filhos. Essa responsabilidade é objetiva. Cuido pra caramba dos meus filhos, mas eles acabam gerando algum dano. Eu vou ter que indenizar? Sim. Não é culpa em vigilando. Não. É um dano praticado pelo seu filho, mãe, você vai ter que indenizar. Empregador. Responsabilidade objetiva. A gente está ainda na responsabilidade objetiva. Empregador responde pelos atos praticados pelos seus
empregados. O empregador foi super cuidadoso, lembra do exemplo da aula? Faz um rigoroso teste seletivo para contratar um motorista. Teste prático, teste teórico, teste físico, tudo quanto é teste. Contrata o motorista. Determinado dia, na hora do almoço, ele bebe bebida alcoólica, sai dirigindo e provoca um acidente. O patrão, o empregador, vai ter que indenizar? Sim, mas ele foi super cuidadoso. Interessa? Não, porque é uma responsabilidade objetiva. Empregador, você responde pelos atos praticados pelos seus empregados. É assim que funciona. Então, olha só. É uma responsabilidade objetiva. Não interessa se o pai, se o empregador foi cuidadoso ou não. Não interessa. Um pai traz a chave do carro para o seu filho de 17 anos, entrega na mão do filho e diz, vai passear. O filho bate o carro, gera danos. Um pai vai dormir, o filho pega a chave escondida, 17 anos. Vai dirigir o carro, provoca um acidente e gera danos. O primeiro pai, que deu a chave na mão do filho de 17 anos, vai ter que indenizar os danos causados por ele? Sim. Aquele pai que foi dormir, o filho de 17 anos pegou a chave escondida e gerou danos, vai ter que indenizar também? Sim, porque é uma responsabilidade objetiva. Não interessa, independe de culpa ou dolo. Aí diz na pergunta do colega, tem direito de regresso? O rol do artigo 932 não são só dessas duas hipóteses, né? Tem o tutor, que responde pelos atos praticados pelo tutelado, o curador, pelo curatelado. Tem direito de regresso? Tem. Dessa categoria do 932, qual é a única categoria que não tem direito de regresso? Os pais em face dos filhos. Ok? Então, traduzindo mais ainda, o empregador indenizou, tem direito de regresso contra o empregado? Sim. Tutor, tem direito de regresso contra o tutelado? Sim. Curador em face do curatelado? Sim. Pai em face do filho? Não. Ok? No artigo 933 e 934, talvez. Tá ok? E assim a gente termina o nosso reta final. Pessoal, a gente se vê novamente nas resolução de questões, na revisão de véspera e rumo à segunda fase, pessoal. Até lá. Tchau.